Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de maio de 2024 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós, em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Maria Cristina Barbosa Miléu. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzu marimasu, kamorogi kamoro mino mikoto mochite, sumemi oya kamo izanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachi hana no Odo no ahagi hara ni misogi hara itamo toki ni narimaseru haraido no okami tachi moro moro no magago totsumi kegare o tarai tamae kiyome Tamae tomao sukoto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami ao yorozu no kami tachi tomoni Ame no fuchi koma no mimi furi tatete Kikoshime seto Kashikomi mo maosu Uya uya shikuo mommiru ni Seson kanze ombosatsu Konodo ni amorase tamai Komyo nyorai to genji O shinmiro kuto kashi, guse no mikami to narase tamaite, dai sen sanzen sekai no sando kuomeshi, gojoku o kiyome, hyako seiman oku isai shujo, no dai nengan komyo joraku eigo no juppo sekai o narashimete go fuju no kuruinaku fuku kaze edamo narasunaki miroku no mio o umitamo Moryo mohen no dainji ni tenmara setsu mo matsuroite shohaku jaho wa aratamari yasharyu jimmo gedatsu nashi shozenbu shinkoto gotoku Sono kokoro zashi o toguru nari sansen somo kugo togo toku mikami no itoku ni nabi kaite injo chugyo no sue mademo minaso no tokoro o ezaru nashi Masani kore shibi jitsu sekai nite karyo binga wa sora ni mai zuyun ten ni tanabi keba banka fukui kuchi ni kunji shinden gyo kuro susuri tachi Guse no miyakata kasumi tsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniteri eizu kokei wa,
Genimo tengo kura kudonari, gokoku minori te kura nimichi, sunadori utaka ni amegashita, ikitoshi ikiru moro moro no, eragini giwa kwe wa, tsutsura urani michi watari, kunito no sakai naku, hitogu satachi no nikoshimiya, isakai go tomo yume tokie, iten shikai o shinabete, miroku no miteniki itsu sare, jinji no mimune ni idakaren, warera ga hibi no segio nimo, miocho tamai shinkakuo, ese shime yewa tomi sakae, iwai wa nagaku muyakuni, zento kuko o kasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, tare sase tamae mashimase to, nen ju shingeza tonshu, kifukurai hai negimaosu. Miroku o mikami, mamori tamae saki hae tamae, miroku o mikami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie mio yanushi no kami, mamori tamae saki hae tamae, oshie mio yanushi no kami, mamori tamae saki hae tamae. Nagara tamachi haemase, Kanagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim, derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao nosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas
almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A entrega a Deus. Frequentemente ensino as pessoas a entregarem completamente as suas aflições a Deus. O que quero dizer é que, independentemente do que ocorra, não deve haver preocupação. Parece algo simples, que conseguimos realizar sem nenhuma dificuldade, mas na realidade não o é. Eu mesmo, quando me vejo nessa situação, faço um grande esforço para entregar tudo a Deus. Entretanto, as preocupações sucedem a rondar-me. Afinal, neste mundo cheio de perversidades, é quase impossível conseguir isso. Por outro lado, a pessoa de fé é diferente das demais. Tão logo lhe surge uma preocupação, lembra-se de entregá-la a Deus e sente um grande alívio. Gostaria de salientar um ponto que as pessoas não percebem. Se interpretarmos espiritualmente a preocupação, veremos que é uma espécie de apego. Ou seja, o apego à preocupação é como um mal que influencia negativamente todas as coisas. Geralmente, quando se fala em apego, pensa-se no apego que se liga ao desejo de ter sucesso, de obter dinheiro, de viver no luxo e de satisfazer todas as vontades. Há ainda outro tipo de apego, de caráter maligno, que se manifesta em desejos como aquele sujeito é um insolente, um atrevido e eu odeio. Vou dar-lhe uma boa lição. Entretanto, o apego ao qual me refiro não é esse tão óbvio. É um apego que geralmente passa despercebido. Trata-se da preocupação com o presente ou da ansiedade excessiva. Refiro-me também ao sofrimento pelo que ficou no passado. Quando se trata de um fiel, embora Deus queira conceder-lhe graças, o apego acaba por formar espiritualmente um obstáculo e, quanto mais forte este for, mais fraca é a proteção divina. Por esse motivo, as coisas não correm a contento. Um bom exemplo disso é que, quanto mais se deseja muito alguma coisa, mais difícil é consegui-la. Qualquer um já teve a experiência de ver concretizado o seu desejo quando já tinha desistido dele. Às vezes, quando almejamos muito fazer determinada coisa, nada se concretiza. No entanto, esse desejo realiza-se quando já o tínhamos esquecido. Na prática do Jorei, dá-se o mesmo. À medida que a vontade de curar alguém se intensifica, pensando quer curar esta pessoa de qualquer maneira, a recuperação é mais demorada. Entretanto, quando o Jorei é transmitido com desprendimento ou até mesmo com um pouco de dúvida, não sei se esta pessoa se vai restabelecer ou não, mas em todo o caso vou transmitir-lhe Jorei. Para surpresa geral, o doente recupera-se mais facilmente. Noutra situação, apesar dos familiares e amigos próximos ansiarem pela cura, o doente em estado grave que parecia estar a recuperar-se não se restabelece e muitas vezes acaba por falecer. Pelo contrário, observa-se que a recuperação advém de forma relativamente mais fácil e rápida, quando o enfermo fica um tanto indiferente ante a ideia da morte e os seus familiares parecem não se preocupar muito com isso. Temos ainda casos em que os doentes e os seus familiares desejam a salvação a todo o custo. Contudo, a doença agrava-se, até chegar ao ponto em que, ante a perspectiva do inevitável desenlace,
todos acabam por desistir. É então que sobrevêm melhoras rápidas e firma-se a cura. É um facto curioso, mas há enfermos que insistem e afirmam: não posso morrer com uma doença tão simples como esta. Vou provar que sou capaz de a curar pela minha força mental. Geralmente, tais pessoas acabam por morrer e a causa principal está no apego à vida. Creio que puderam compreender por meio destes exemplos quão pavoroso é o apego. Assim sendo, em casos de doentes sem qualquer chance de salvação, primeiramente deve-se deixar subentendida a improbabilidade de cura e dizer que rogaremos a Deus que lhes conceda a salvação no mundo espiritual. É bom deixá-los bem cientes disso, bem como comunicá-lo também aos familiares. A partir de então, com a transmissão do Jorei, muitas vezes o estado de saúde começa a melhorar. Embora o assunto seja outro, constatamos que se manifesta algo semelhante no relacionamento entre pessoas de sexos opostos. O demasiado interesse de uma pode afastar a outra, causando-lhe repulsa. Pode parecer extremamente irónico, mas é o apego de um que esfria o coração do outro. Aliás, os factos deste mundo, na sua maioria, têm realmente caráter irónico. Por esse motivo, são complicados e também interessantes. Pelo exposto, creio que puderam compreender que quase sempre o apego é a causa do insucesso. É nesse sentido que digo, frequentemente, para visarem o efeito contrário. É a ironia das ironias, mas é a pura verdade. Jornal Eico, número 132, 28 de novembro de 1951, Alicerce do Paraíso, volume 4. Leitura da experiência de fé de Isabelle Cirilli. Chamo-me Isabelle Cyril, sou francesa, vivo em Portugal há 24 anos. Tornei-me membro da Igreja Messiânica Mundial de Portugal em 2014 e dedico no Jorei Center de Lisboa. A convite do ministro responsável, criei o objetivo de dedicar na sede central em Coimbra na preparação do culto mensal do mês de abril. Assim, comprei o bilhete de autocarro, fiz a reserva no alojamento da sede e estava determinada a dedicar no fim de semana do culto mensal, pois já há 3 anos que não o fazia. Após essa decisão, começaram a surgir contratempos. A minha filha, que está desempregada há 1 ano e meio e a viver com o namorado, estava a apoiar-me na gestão de uma casa onde alugamos quartos. Mas com o passar do tempo, foram surgindo conflitos entre eles e os inquilinos. Assim, decidi que iria de carro para, depois do culto, seguir para o Porto, onde se localiza o imóvel. Passados alguns dias, o meu companheiro começou a ter fortes dores na região lombar e, depois de alguns exames, foi diagnosticado cálculo renal. Na semana anterior ao culto, a situação de conflito da minha filha piorou, a ponto de ter mudado para Lisboa. E o problema de saúde do meu companheiro também se agravou. Pensei, oh mon Dieu, o que mais pode acontecer? Era um turbilhão de problemas que me levaram a ponderar a possibilidade de cancelar a minha ida à sede. Pois, para completar, ainda tínhamos os filhos pequenos do meu companheiro nesse fim de semana em nossa casa. Decidida em desistir da dedicação, enviei logo uma mensagem ao ministro. Na manhã seguinte, ele ligou-me e aconselhou-me a repensar a minha decisão, pois não seria com a força humana, limitada, que aqueles problemas se iriam resolver. Disse-me para corrigir o meu sono, pondo-o servir a Deus em primeiro lugar, pois quando criamos o objetivo de dedicar, é natural que surjam obstáculos para o nosso próprio fortalecimento e evolução. Imediatamente agradeci a orientação e ponderei a minha decisão, confirmando a minha ida. No sábado, às 6h30 da manhã, saí de casa, leve e feliz, para ir dedicar na sede central. Foram 2 dias maravilhosos.
Pude trabalhar bastante o desapego e empenhei-me em realizar todas as dedicações com o máximo de sentimento de gratidão. No domingo, após o culto mensal e o término das atividades, segui viagem para o Porto. Para minha surpresa, além de tratar de vários assuntos do imóvel, ao conversar com o inquilino, tudo ficou resolvido harmoniosamente da melhor maneira possível. Antes de retornar para casa, visitei uma cliente que está a passar por problemas familiares e também conhece a minha filha. Ao conversarmos, aproveitei a oportunidade para lhe oferecer Jorei. Ela aceitou, ficou muito grata e eu também me senti muito feliz, pois representava uma maravilhosa conclusão desses dias de dedicação. Uma hora depois, esta cliente liga-me a dizer que já tinha falado com a minha filha sobre uma proposta de trabalho em Lisboa e que ela estava muito entusiasmada, pois reunia todas as condições que desejava. Não podia acreditar. Fiquei muito grata e emocionada com esta notícia. Já na autoestrada, a caminho de casa, o meu companheiro liga-me a dizer que estava deitado com muitas dores. Entreguei a situação nas mãos de Deus e Meixo-sama e 10 minutos depois ele envia-me uma foto das pedras que havia acabado de eliminar, a dizer que ainda se encontrava dorido, mas muito melhor e aliviado. Incrível! Estava a retornar a casa com as situações que há poucos dias me afligiam, todas resolvidas. O aprendizado que tive neste fim de semana é que quando colocamos em primeiro lugar o nosso servir a Deus e a Meixo-sama, tudo se resolve da melhor maneira possível, tal como Meixo-sama nos orienta no ensinamento, a entrega a Deus. Quando se trata de um fiel, embora Deus queira conceder-lhe graças, o apego acaba por se formar espiritualmente um obstáculo, e quanto mais forte este for, mais fraca é a proteção divina. Por este motivo, as coisas não correm a contento. Como agradecimento, vou fazer um donativo especial e darei continuidade às minhas dedicações através do Jorei, da participação em todos os cultos, dos donativos de gratidão, a começar pelo dízimo, do curso de Ikebana Sangetsu, da confecção e distribuição de flores de luz e do encaminhamento de novas pessoas à fé messiânica. Aproveito a oportunidade para agradecer a Deus e a Meixo-sama, ao ministro que no momento certo me orientou para corrigir o meu sonem e especialmente ao meu companheiro e à minha filha, que foram utilizados para a concretização desta maravilhosa experiência. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia! Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo-sama. Graças a Deus e a Meixo-sama. Em nome de Deus e Meixo-sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nessa transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Presencialmente, estamos a receber membros vindos da Alemanha, dos Países Baixos, de São Tomé e Príncipe e do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Nos dias 20 e 21 do mês passado, em Espanha, estive a visitar o núcleo de Jorei El Capricho, em Madrid, que funciona no lar da família de Oliveira Penteado. Realizou-se o culto mensal de agradecimento do mês de abril, a outorga de Ohikari, Medalha da Luz Divina de um novo membro, Dai Joreikai, grande reunião de Jorei, confecção e distribuição de flores de luz e assistência a membros em purificação. No total,
encontrei com 16 pessoas, 9 membros, 3 frequentadores e 4 pessoas de primeira vez, tendo transmitindo 15 de orei individualmente. Nos dias 26 e 28, em Portugal, estive a visitar os núcleos de Jorei de Braga e Amarante, que funcionam, respectivamente, no lar da família Iponema e Mesquita. Realizaram-se em cada local um Dai Joreikai, um culto mensal pela salvação dos antepassados e reforma da sede central do mês de abril, e também 2 outorgas de Oricari, Medalha da Luz Divina, de 4 novos membros e um choco, Medalha de Proteção para a Criança. No total, encontrei com 43 pessoas, 30 membros, 12 frequentadores e uma pessoa de primeira vez, tendo transmitido 30 de orei individualmente. Pude constatar, nesses 3 núcleos, um clima de muita alegria e gratidão, e que todos se estão a esforçar com macoto em prol da expansão da obra divina, através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. Também, no dia 25 do mês passado, realizamos o Seminário Nacional de Preparação para o Culto do Paraíso Terrestre, presencialmente a partir do Jorei Center do Porto e online, via Zoom, com mais de 120 participantes de todo o país. Aprofundamos o ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Tente agradecer a Deus por tudo aquilo que faz. E, nas mesas redondas, debatemos sobre os pontos a serem preenchidos no formulário. Primeiro, identificar o que precisamos de mudar na nossa vida ou no nosso sonem, pensamentos, palavras e ações, que não se encontra em harmonia com a vontade de vida contida nos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Segundo, o que vamos colocar em prática para corrigir essa desarmonia. Terceiro, o que vamos passar a agradecer. O que se considera normal: respirar, ver, ouvir, falar, dormir, andar, fazer as necessidades fisiológicas, etc. B, as situações difíceis e encará-las como purificação, por mais severas e dolorosas que possam ser, pois permitem-nos crescer e evoluir. C, como fazer o próximo feliz através das práticas básicas da fé, recebendo a gratidão das pessoas que nos rodeiam. Fiquei muito feliz ao constatar, na apresentação das conclusões das mesas redondas, que todos estabeleceram metas e objetivos concretos para a preparação deste importantíssimo culto. No ensinamento do culto de hoje, a entrega a Deus do Alicerce do Paraíso, volume 4, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos que devemos entregar completamente as nossas aflições a Deus e que, independentemente do que ocorra, não devemos preocupar-nos. A teoria é simples, mas na prática sabemos o quanto é difícil. Porém, por outro lado, ele também nos orienta que a pessoa que tem fé é diferente, pois, tão logo lhe surge uma preocupação, ela lembra-se de a entregar a Deus e assim sente-se aliviada. A preocupação é uma espécie de apego, isto é, o apego à preocupação que influencia negativamente todas as coisas.
Mesmo quando se trata de um fiel, embora Deus queira conceder-lhe graças, o apego cria um obstáculo espiritual. E, quanto mais forte este for, mais fraca será a proteção divina. Motivo pelo qual as coisas nem sempre ocorrem a contento. Por falar em apego, gostaria de compartilhar com os senhores uma lenda zen budista, chamada O Mestre, o Aluno e a Donzela. O mestre e o seu aluno andavam na margem de um rio rumo a um mosteiro. Caminhavam em silêncio e, de repente, aperceberam-se de uma bela jovem donzela, completamente desamparada, com medo de atravessar o rio e ser arrastada pela corrente. Sem perder tempo, o mestre leva a jovem às costas, atravessa o rio com vigor e deixa-a na outra margem. A jovem agradece e ele regressa para junto do seu companheiro de viagem do outro lado do rio, retomando a caminhada. Horas depois, o jovem aprendiz quebra o silêncio e diz com ar sombrio: o venerável quebrou um preceito. Não temos o direito de tocar numa mulher e muito menos de carregá-la às costas. O mestre continuou a caminhada em silêncio. Alguns minutos mais tarde, virando levemente a cabeça com um sorriso, cheio de compaixão, responde: meu jovem, deixei a donzela do outro lado do rio, mas tu ainda estás a carregá-la às costas. Este exemplo serve para refletirmos sobre as situações do passado, às quais continuamos apegados e por isso sofremos. Meixo Sama, no ensinamento O Ego e o Apego, do Alicerce do Paraíso, volume 4, edição portuguesa, orienta-nos. O principal objetivo da fé é eliminar o ego e o apego. Tão logo me consciencializei disso, empenhei-me em livrar-me deles. Como consequência, as minhas inquietações amenizaram-se e tudo corre a contento. Certo ensinamento diz: não sofra pelo que já passou, nem pelo que ainda não ocorreu. São sábias palavras. A esse respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da Isabelle que, a convite do ministro, criou o objetivo de participar no culto mensal e de dedicar aqui na sede central, pois há 3 anos que não o fazia. Logo após, começaram a surgir contratempos. Primeiro, o conflito da sua filha com os inquilinos de um imóvel no Porto, onde alugam quartos. Segundo, o seu companheiro começou a ter dores fortes na região lombar e foi-lhe diagnosticado cálculo renal. E também veio a saber que os filhos pequenos dele iriam estar em casa naquele fim de semana. Entretanto, na semana anterior ao culto, as situações agravaram-se. E no meio deste turbilhão de problemas, ela começou a ponderar, cancelar a sua vinda à sede central. Decidida a desistir da dedicação, falou com o seu ministro. E este, com firmeza, aconselhou-a a corrigir o seu sono, colocando o servir a Deus em primeiro lugar, pois, quando criamos o objetivo de dedicar, é natural que surjam obstáculos para o nosso fortalecimento, crescimento e evolução.
É importante ressaltar que ela agradeceu a orientação recebida e imediatamente reponderou a sua decisão, confirmando a sua vinda à sede central. Ao entregar os problemas nas mãos de Deus e Meixo Sama, saiu de casa leve e feliz. Durante esse fim de semana, pôde exercitar bastante o desapego e dedicar com o máximo de gratidão. Após o culto mensal e o término das atividades na sede, conseguiu resolver harmoniosamente a situação de conflito com o inquilino. De seguida, ao visitar uma cliente, tendo conhecimento dos seus problemas familiares, aproveitou a oportunidade para lhe transmitir de orém. Passada uma hora, essa senhora comunica-lhe que tinha conseguido um trabalho para a sua filha e que ela estava muito entusiasmada. Entretanto, no percurso de volta para casa, o seu companheiro disse-lhe que estava deitado e que continuava com dores. E ela, de imediato, entregou a situação nas mãos de Deus e Meixo Sama. Passados 10 minutos, ele mandou-lhe uma foto com as pedras que tinha acabado de eliminar. A Isabelle conclui a sua experiência afirmando ter aprendido que, quando colocamos o nosso servir a Deus e Meixo Sama em primeiro lugar, tudo se resolve da melhor maneira possível. Com tudo isso, gostaria de enaltecer 2 pontos. Primeiro, o ministro teve amor suficiente para não concordar com ela, fazendo-a refletir sobre a importância de colocar o servir a Deus em primeiro lugar, acima dos seus problemas, mostrando-lhe que, com a força humana, não iria resolver nada. E segundo, ela teve a humildade de aceitar a orientação e, de imediato, colocá-la em prática. Foram estes 2 fatores que propiciaram o recebimento das graças, pois, caso ele não a tivesse orientado com amor e firmeza, e ela não tivesse sido obediente, com certeza o resultado teria sido diferente. Com todos nós acontece o mesmo. Quantas vezes estamos perante situações em que ficamos em dúvida? Como, por exemplo, ofereço de orei ou não ofereço? Faço o dízimo ou compro algo que muito desejo? Vou dedicar ou fico em casa a descansar? Oriento e pratico o que Meixo Sama ensina ou faço o que eu quero? Convido alguém para vir comigo pela primeira vez à igreja ou acho melhor não dizer nada com receio do que vai pensar de mim? E assim por diante. Em todas estas situações e tantas outras, temos o poder de decidir e devemos assumir a responsabilidade de obter um resultado ou outro. Não podemos pensar que, façamos uma coisa ou outra, o resultado seja o mesmo, pois, naturalmente, não será. Virmos a traçar um bom destino será o resultado de tomarmos as decisões corretas e nos esforçarmos para colocá-las em prática. Falta um pouco mais de 30 dias para o tão esperado culto do paraíso terrestre. Portanto, vamos intensificar ainda mais as nossas práticas na preparação para este importantíssimo aumento da intensidade da luz, a fim de suportar a força purificadora. O culto do paraíso terrestre será realizado aqui na sede central,
no dia 10 de junho, feriado nacional, em 2 horários, 11 e 15 horas. As vagas são limitadas e a inscrição deverá ser feita através dos ministros responsáveis das unidades religiosas. Para concluir, hoje também é um dia muito especial, pois celebramos o Dia da Mãe. Homenageando todas as mães, não só as que estão no mundo material, mas também as que já se encontram no mundo espiritual. Assim como aquelas que, apesar de nunca terem tido os filhos biológicos, tiveram filhos espirituais aos quais se dedicam igualmente com muito amor. Oferecemos o seguinte poema de Sebastião da Gama. Quando eu nasci, ficou tudo como estava. Nem homens cortaram as veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais. Somente, esquecida das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo senão eu. As nuvens não se espantaram, não enlouqueceu ninguém. Para que o dia fosse enorme, bastava toda a ternura que olhava nos olhos de minha mãe. Parabéns de coração a todas as mães. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um feliz mês. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, aceitando esta crença tão pura, uma novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar deve mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Deixa-os a estar unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de maio de 2024
da Igreja Messiânica Mundial da Europa Central. Parabéns pela participação de todos.